Bom dia, Rondônia, bom dia, telespectadores. Para nós é motivo de satisfação, mais uma vez, nós estamos adentrando na tua residência através do teu aparelho de televisão e podemos conversar sobre a nossa história, a história da Aspometron, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, enfim, o motivo da existência desta entidade denominada Aspometron. Para nós é motivo de satisfação. Nós estamos conversando com todos os nossos telespectadores, em especial nossos policiais e bombeiros militares, ativos e inativos e pensionistas, e o nosso sócio da Aspometron, que é em razão de você que existe esta entidade. A Aspometron existe em função de você. Se você não fosse associado, talvez ela não existisse. Então, nós agradecemos tudo a Deus pela bênção que tem feito na nossa vida, na vida desta empresa, onde nós começamos na época, em 2005, era um barraco com 3 salas alugado e, graças a Deus, hoje nós temos um patrimônio avaliado aí em aproximadamente 15 milhões de reais. Isso é um trabalho da diretoria, um trabalho da equipe, é um trabalho que vem desenvolvendo ao longo desses anos, de quase 17 anos, que a gente vem trabalhando em prol dos nossos associados, em prol dos nossos policiais e bombeiros militares, em especial os colegas transpostos para o quadro da União. Nós temos aí hoje em torno de 1.780 policiais e bombeiros militares transpostos para o quadro da União. Tudo isso foi um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto com a equipe administrativa, com nossos advogados, e isso fez a grande diferença, e quem ganhou com isso muito foi, em primeiro lugar, você que foi transposto. Depois o Estado, porque o Estado deixou de pagar para você o seu salário e a União paga quase 3 vezes mais, ou mais do que isso, a União paga para você e você investe no Estado de Rondônia. Então isso para nós é motivo de satisfação. Nós temos o prazer de dizer que somos federais, graças a uma luta, graças a um trabalho em equipe, porque eu sozinho não iria a lugar nenhum se não fosse a minha equipe, se nós não tivéssemos todos emanados com o mesmo objetivo. Nossos advogados, tanto aqui em Porto Velho, como lá em Brasília, a gente sabe da correria, da luta que nós temos para que isso tudo pudesse acontecer. E ainda mais, nós temos aí em torno nós temos mais de 1.700 policiais militares, policiais e bombeiros militares do Estado ainda para ser transposto ao quadro da União. Nós temos um processo, e nesse processo nós temos 1.520 militares que deverá ser transposto para o quadro da União através desse processo judicial que nós impetramos, e se Deus quiser a gente quer ter um bom resultado em tudo isso no final de tudo. Nós vamos reprisar algumas matérias para completar o nosso programa. Infelizmente nós tivemos toda uma gravação que pudesse completar o horário, mas nós estamos reprisando matérias passadas. Recebendo aqui a visita também do nosso amigo presidente da Aspometron, Tenente Costa. Presidente, meu lugar, boa tarde, é um prazer imenso receber o senhor aqui. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Daniel, doutor Vitor. Para nós é motivo de satisfação, estamos aqui, né, aceitando o convite do Fábio, e dizer da satisfação que a gente tem sempre estar aí através dessa Rádio Informa na Hora. Isso. A gente poder estar falando aí com o Brasil, com o mundo, com Rondônia, com Porto Velho. Isso é motivo de satisfação. Ok, que tá mandando um abraço para nós aqui também, o Hernandes Santos Amorim. Nosso amigo. Amorim tá fazendo plástica, porque não tem lógica. Tem, olha só. Tá cada dia mais bonito, olha. Aquele dia que ele veio aqui, eu não falei pra ti que ele tinha rejuvenescido? Ele tá igual. Teve um que fez uma operação da orelha que ficou diferente, você viu? Agora o Amorim tirou, ele tem uma. Você tá falando do Expedito Júnior? Também. O governador também. O próximo vai ser eu, pensa no cabo na orelha feia. O Amorim tirou as pochetes dos olhos. Não pode tirar a idade, né? Mas é isso, né? O cara, a medicina tá aí para ajudar. É verdade, é verdade. Vamos lá. Tenente Costa, estamos chegando já no mês, já estamos no mês de setembro, quase no final do ano.
Tá andando essa questão da transposição, Tenente Costa? Transposição, eu lembro de uma frase que o então governador na época falou, que transposição era um enroleixo. Ivo Cassol. E a gente sabe que realmente é um enroleixo. Eu estava nessa reunião, né? eu estava. E a gente sabe da responsabilidade que o governo teve até hoje, né? Com respeito à transposição. E nós tivemos uma emenda 60 de 2009 e que até hoje não houve transposição. A gente sempre fala, quando fala de transposição, a gente fala dos servidores públicos de um modo geral que estão aí a ver navio e que até hoje não foram transpostos para o quadro da União. Verdade. Eu acho que no geral da emenda 60, em torno de 5 mil servidores aproximadamente que foi transposto até agora. Deixando de falar dos militares, em aproximadamente 1.200 militares, mas não foi a emenda 60. Esses militares foram transpostos através de uma ação judicial, através de uma ação judicial que nós entramos, e entre esse grupo, ainda nós temos aí 700 e poucos militares ainda, que tem um grupo nos nossos grupos lá, tem um grupo denominado Corda Bamba. E esse a gente ainda está ali lutando, porque existe ainda... Por que Corda Bamba? Porque eles foram um grupo apensado ao processo, que era 430 servidores, 435 servidores, e eles foram apensados, o processo, a justiça, a AGU na época negou, não permitiu que eles entrassem para o quadro da União. Nós entramos com recurso, a justiça determinou que aqueles companheiros fossem para o quadro da União e posteriormente, através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, esses companheiros, a AGU quis tirar da folha de pagamento, foi um sufoco tremendo, e aí eu volto lá em 2018, final de 2017, início de 2018, nós tivemos, hoje eu tenho aqui o Daniel Pereira aqui junto conosco, e o Daniel Pereira foi um elo de ligação naquele momento, quando nós reunimos com a ministra Carmen Lúcia, era presidente da República, e reuniu conosco, e a fala do Daniel Pereira foi ali o bastante para que a ministra entendesse e julgasse aquele processo, mantendo, ela não julgou o processo, ela manteve o pessoal na folha até o julgamento do STA 801, que aí foi julgado ultimamente pelo ministro Dias Toffoli. Esse processo ele encaminhou, declinou ele para o STJ e está lá para que o STJ decida se o pessoal mantém o pessoal na folha ou não. A gente quer que mantenha, a gente torce que isso aconteça, né? Mas, Daniel Pereira, a gente teve muito, devemos muito ao senhor, devemos muito àquela luta. Naquela ação onde uma sorte que teve, né? Os policiais da época, que a presidente do Supremo estava também presidente da República em exercício, não era isso, Daniel? Foram 2 dias, ou foi 3 dias? 3 dias, aí o então governador, o então senador Valdir Raupp conseguiu uma audiência e chamou o então governador Daniel Pereira, me lembro quando fosse hoje, e o presidente da Aspometron, também estava presente o senador Amilando e mais algumas autoridades presentes, mas o Daniel deu um show naquele foi evento, a peça principal naquela reunião. Chama-se governador Daniel Pereira. Verdade. Aquilo lá eu acho que marcou. Agora, uma pergunta que eu faria, Costa, andou mais, antes de passar para você, andou mais a questão da transposição, evoluiu mais naquela época ou nessa época agora? Na realidade, a transposição ela não tem evoluído. Né? A gente temos aí uma galera, aproximadamente 15 mil servidores ainda para ser transposto, e até agora isso não aconteceu, mas a gente espera que aconteça, a gente espera que haja o envolvimento do próprio governador do estado, que haja o envolvimento das autoridades constituídas para que isso realmente venha acontecer. Ok. Vitor. Daniel, em relação a essa colocação e o pleno conhecimento que você tem sobre essa situação dos servidores do estado de Rondônia, você acha que nós conseguiremos fazer com que todos esses servidores sejam transpostos à vontade política do governo federal?
Antes de 2050? Antes de Brincadeira. Em 2022, sendo muito otimista, ou não há vontade política? O Vitor, é uma pergunta muito boa, né? A você, o Fábio, e fazer uma saudação aqui, meu amigo pessoal de longa data, o Tenente Costa, que foi o primeiro comandante da PM de Cerejeiras, e eu era um cidadão lá de Cerejeiras. E para registro aqui, para as pessoas entenderem como é que a gente se conhece, o primeiro registro de nascimento feito em Cerejeiras é da Tassiana Costa, filha do Tenente Costa, que trabalhou comigo no governo e eu sempre chamava ela de a número 1. Eu posso fazer uma pergunta, tirar uma dúvida aqui, uma fofoca, se é verdade ou não. É verdade, Costa, que você conheceu o Daniel prendendo uma moto dele, uma moto velha, é verdade? Isso vai ficar para outro programa, viu, Costa? Eu já conheci o Daniel. E esse negócio da moto a gente pode conversar no outro momento. Então, vamos conversar. Tem uma curiosidade. Você paga o almoço hoje e a gente conversa sobre esse tema. Até porque nós não prendemos a moto do Daniel. Nem, né, o Daniel era Daniel era sitiante, Daniel morava na roça, foi professor, conheci o Daniel na roça, conheci o Daniel professor lá da roça, né, conheci o Daniel candidato a vereador, conheci o Daniel vereador, conheci o Daniel deputado por alguns mandatos, conheci o Daniel governador do estado, e isso para nós é motivo de muita satisfação, de muita alegria, porque a gente conhece a sua história, Daniel, e conhece a sua vida. Mas vamos voltar à transposição? Sobre a transposição, a verdade é essa, eu conheço o Tenente Costa há muito tempo, a família dele, uma família muito querida, de muito boa memória, é sempre um prazer a gente se reencontrar. E eu, em vários momentos, eu disse, e vou fazê-lo aqui novamente, o estado de Rondônia deve muito ao Tenente Costa e à Aspometron, né? Por quê? Porque através de uma ação judicial ele conseguiu levar 1.200 policiais militares para a folha de pagamento da União, 1.200. Esses servidores, esses 1.200, eles foram para a União, passaram a ganhar um pouco melhor, melhorou a vida deles, mas isso permitiu ao governador Confúcio Moura, de 2014 para frente, pegar esse dinheiro dos 1.200, completar com alguma coisa e melhorar o salário dos servidores que ficaram. Então, o Tenente Costa, ele fez duas coisas boas para a PM. Ele ajudou quem está na folha de pagamento da União, mas ele ajudou os outros que continuam no Estado também. Então, se a PM nossa teve condições de ganhar um pouquinho melhor a partir de então, ficou devendo isso para o Tenente Costa. Só que assim que eu assumi o mandato dia 6 de abril, ato contínuo eu fui informado que estavam voltando 700 servidores para a folha, os mesmos servidores que estavam na União. Isso era horroroso para eles, que eles iam passar a ganhar menos, e mais horroroso ainda para mim, que ia ter que pagar esse pessoal sem ter recurso para isso. E aí entrou em cena uma série de pessoas que é preciso a gente recuperar isso aqui, colocar para a sociedade. O senador Raup, deputada Marinha, o senador Assir, né? O ex-senador Amirlando, naquele momento já ex-senador, né, mas também presente, o deputado Maurão de Carvalho, o deputado Sona Benço, o deputado Jesuíno, e nós pedimos uma audiência com o presidente da República, era o presidente Temer, e o presidente foi fazer uma viagem internacional, e era momento eleitoral, e então o presidente do Congresso da Câmara não queria assumir para não ficar inelegível. Então o que fez? A presidente do STF, então, ministra Carmen Lúcia, assumiu por alguns dias, né, a presidência da República. E ela, provocada por essa audiência, ela nos convidou para a audiência, né, nos concedeu a audiência, e ela convidou 2 ministros do STF, que seria o presidente e o vice-presidente em seguida, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Então, naquele dia nós conversamos com a presidente da República e com 3 ministros do STF. 4 ministros. E a ministra da AGU. E a ministra Gleise Mendonça, da AGU, uma pessoa maravilhosa, que eu nunca mais tive oportunidade de encontrá-la, mas recomendo a quem tem altos cargos na República, que é alguém decente e competente para trabalhar, leva essa técnica do tribunal da AGU, essa profissional de direito da AGU, maravilhosamente competente, comprometida, empática, e ela agasalhou esse entendimento de Rondônia, da gente postergar uma solução em definitivo e não tirar o pessoal da folha de pagamento. Eu ganhei
8, 9 meses desses servidores na Folha, estão até hoje, né, Costa? Até hoje. Né? Todo mundo está ganhando. Foi aquele processo do ganha-ganha. Então, o Costa, repito, é um cara que fez muito para o estado de Rondônia como profissional, como da PM, né, toda a sua carreira. Eu pessoalmente sou testemunha disso. E esse trabalho dele pela Aspometron o faz, sem sombra de dúvida, o sindicalista mais vitorioso do estado de Rondônia. Essa é a verdade. E eu conheço disso porque eu faço movimento sindical desde quando eu tinha cabelo ainda, para vocês terem uma ideia. Então, parabéns aqui, viu, Costa? Obrigado. Por aquilo que já foi feito. E a gente pode sim, já até mandei pro Vitor, pro Fábio, pro próprio Costa, um resumo, foi o Fábio que me passou, que ele foi na reunião com o presidente, um resumo do que foi antes, do que está sendo agora e o que tem que ser feito com relação à transposição. Se você pudesse projetar aqui para o cidadão que está em casa ver, seria muito importante. Só que agora eu vou ao intervalo rapidamente. Esse assunto de transposição tem que tratar de 1 hora, 2 horas de programa. Porque já faz alguns anos que nós conversamos sobre isso, né? É uma novela mexicana. Agora, recentemente, Costa, teve uma reunião com o presidente da República, eu mesmo saí insatisfeito dessa reunião. Olha só, eu saí insatisfeito da reunião. Fui lá participar da reunião, eu não vi, faltou algumas coisas, sabe, Vitor? Faltou principalmente alguns parlamentares que estão aí defendendo o presidente da República como cão de guarda, que eu acho que ele tem condição de resolver essa questão e não estava lá. Ao invés de defender os servidores do estado de Rondônia, estavam defendendo outra questão, outra bandeira. Pois é, estamos aqui. Que pena que faltam poucos minutos, né, Vitor? É verdade. Mas vamos lá. Teria que ser no mínimo 2 programas, né, Fábio? Com certeza. Tocar nesse assunto de transposição. Eu falei pro Fábio que ele ia dividir, para me dividir o programa. Eu falei, Fábio, o Costa merece o programa inteiro. Aqui 10 programas. Porque o tema que ele fala é um tema abrangente. Agora, Costa, falta 1.700 policiais que estão ainda... 1.780 para ser transposto. Desses 1.700, nós temos 1.520 em um processo judicial. É isso que eu ia perguntar. Como é que anda esse processo aí? Está tramitando. A gente tá com esse Covid parou tudo aí? Com essa pandemia? Estamos aguardando a pauta, parou tudo, né? Ninguém tem acesso a nada. Estamos aguardando a pauta. Muitos policiais aí revoltados porque acham que é o Costa quem tem que julgar o processo. A gente tem que colocar em pauta. Isso não depende da gente, não depende de advogados. Depende da justiça. A justiça, infelizmente, ela é lenta. Né? E com essa pandemia piorou mais ainda. Nós temos milhares de processos. Você vê, chega numa vara daquela. Eu estive conversando com um desembargador que ele tinha 22 mil processos na pasta dele ali. Então, um processo que entra hoje, ele vai passar quantos anos para entrar em pauta para ser julgado? Tem um processo lá, Daniel e Costa e Fábio, que foi dado entrada em 2011. Agora que ele foi colocado em pauta, hein? Quase 10 anos depois, hein? Mas vamos falar um pouquinho sobre transposição aqui. Primeiro, vou reiterar aqui, né, a grandeza do trabalho feito pela Aspometron, dirigida pelo Costa e pelos advogados que estão. Eles é a única entidade até hoje que já conseguiu fazer isso nessa proporção. Então, quando 50 fez, não há mérito, mas ser o primeiro, mas ele não é o primeiro, ele é o único até o presente momento. Daniel, uma pergunta, não querendo te interromper, mas essa comissão que foi instalada lá de transposição dos ex-territórios produziu alguma coisa favorável a Rondônia ou não adiantou nada? Vitor, eu vou colocar 3 informações aqui que eu acho que são importantes. Eu vou comparar números e em seguida colocar um posicionamento. 2015 a 2018, começou em 2015 a fazer análise dos processos. Entre 2015 e 2018, um período de 4 anos, foram analisados de Rondônia 15 mil processos e deferidos 5.402. Ou seja, para cada 3 processos que foi analisado, um foi deferido, né, em benefício dos servidores. 2019 para cá, foi analisado, claro, com um período menor, mas foi analisado 7.617 processos, com somente 946 processos deferidos. Muito pouco, né? E qual a diferença disso? A diferença disso é a ação do governo. Quando o Confúcio era governador, ele tinha um cuidado especial com isso, com a bancada federal e o governador, porque por mais que a bancada federal queira ajudar, e aí eu sou testemunha do trabalho dos 3 senadores atuais e dos 8 deputados federais, só que quem tem que fazer a parte de documento, de resolver os problemas administrativos é o governo do estado. Enquanto eu coloquei para cuidar disso os melhores técnicos do governo do estado,
O atual governo não está fazendo o mesmo, entendeu? Com todo o respeito que eu tenho às pessoas que cuidam da parte de recursos humanos, essa parte o governo Marco Rocha não tomou como uma prioridade. Provavelmente o governador Marcos Rocha, como ele é muito amigo do presidente, ele não quer levar problemas para o presidente. Mas só que ele foi eleito para levar os problemas de Rondônia para o presidente. Não foi só para fazer selfie com o presidente. Para isso não precisa de pagar para ele um salário para ele fazer isso, né? A sociedade paga para o governador de Rondônia, seja o Marco Rocha, Daniel Pereira, quem vier no futuro, selfie ou passou pelo passado. Né? Fábio, todos nós podemos fazer uma selfie com o presidente, seja esse presidente ou seja um outro presidente. Certo. Mas não precisa de pagar um preço tão alto para isso. Então, governador Marco Rocha, o senhor ainda tem 1 ano e 5 meses, menos do que isso, okay. Dá tempo do senhor fazer o que eu fiz. Eu coloquei 1.250 servidores em 8 meses de governo. O senhor até agora, nessa data aqui, só tinha colocado 946. Pelo menos empata comigo nesse negócio. Em 4 anos, empata comigo, que passei 8 meses no governo. O senhor já está fazendo uma grande contribuição para o estado de Rondônia, para os servidores que vão ser transpostos e para os outros servidores também, desafogando o nosso Iperon e criando uma condição da gente melhorar o ânimos e o salário de cada um dos servidores que permanece. Então, para com esse negócio de não querer levar problema para o presidente da República, ele tem que ser levado para ele, sim, todos os problemas do estado de Rondônia. E quem tem que dar notícia ruim é o senhor, que é o nosso governador. Obrigado, Daniel. Não dá mais tempo, mas antes queria passar a mão do Tenente Costa. Não essa dá tempo. Homenagem aqui, né? É uma lembrança. Tu leva ali para ele? Levo. Só para entregar, Costa. Não pode ficar sentado aí mesmo, Costa, só para você receber, que é uma lembrança do nosso programa. Senta aí. Só o senhor que recebe isso, viu, Tenente? Você recebeu já. O meu já recebi e está no meu carro. Recebeu, né? Dá para mostrar, por favor? Mostrar na televisão? Tem que mostrar, Costa. Aqui nós estamos na televisão, Costa. Eita, não dá. Aí, isso é uma lembrancinha do nosso programa. Desculpa aí, Costa. Aí, tá nessa câmera aqui, mas tá bom. Aí. Bom, ok. Obrigado, Costa. Obrigado, Costa, pela tua presença, obrigado, tá, meu amigo? Meu irmão. Obrigado, Pablo. Obrigado, doutor Daniel, doutor Vitor, Daniel, que a gente nunca vai esquecer jamais, né? O Daniel vem de longas datas, né? E a gente tem essa honra de poder cumprimentá-lo. Ok. Daniel, obrigado por mais uma vez. Acho que ficou bem clara essa questão dos nossos empregos que perdemos lá na cidade de Cacoal. Muito obrigado pela tua presença. Só agradecimento, uma agenda prazerosa, falar de um problema concreto, que é essa questão da usina que nós perdemos lá em Cacoal por irresponsabilidades institucionais nossa, e uma satisfação muito grande de poder reencontrar o meu tão grande amigo e um homem tão produtivo para Rondônia quanto o Tenente Costa. Vitor, tem logo mais? Até logo mais, um abraço, Daniel, um abraço, Tenente Costa. E aos nossos amigos ouvintes da Rádio Ativa, das demais emissoras, e até mais daqui a pouco, né, se Deus quiser. Daqui a pouco estaremos de volta. Logo mais, vamos falar desse problema que o Brasil atravessa. Vamos soltar a entrevista, ou melhor, uma gravação que vazou do cantor Sérgio Reis. Até logo mais. Até. Eu quero dizer para todos os nossos colegas que nós tivemos reunidos essa semana no Palácio do Governo, a convite do senhor governador Marco Rocha, e com a equipe de companheiros de cada batalhão, nós tivemos ali presente, praças, reunidos ali com o governador, tratando de assunto de interesse das categorias. E eu quero dizer para os nossos colegas que nós tivemos ali com o senhor governador, tratando de negócio de interesse da nossa categoria, como, por exemplo, a transposição. E o governador é bem consciente, né, desse trabalho de transposição, desse processo de transposição que existe, desses companheiros que existem, não só do nosso processo, mas todos os colegas que foram incluídos na Polícia Militar entre 87 e 91. A 31 de dezembro de 91. E isso é motivo de satisfação. Nós temos uma PEC denominada PEC 007, isso está no Congresso Nacional, ela está no Senado, ela tem como relator dessa PEC o deputado Marco Rogério, e a gente, ou seja, o senador Marco Rogério é
o relator dessa PEC. E a gente vem aqui dizer para todos os nossos servidores, não só os policiais militares, mas todos os nossos servidores do estado de Rondônia, que incluíram no estado de Rondônia entre 77 e 91, que é um direito de todos. E a briga será por todos. E ontem, ou seja, esta semana, a gente conversando com o coronel Marco Rocha, né, que se imbuiu também nesta luta de procurar, junto aos órgãos da República, junto ao Congresso Nacional, junto aos políticos, a ver a possibilidade de que realmente passe essa PEC denominada PEC 007 e que venha com isso beneficiar todos os servidores do estado de Rondônia. Tivemos também, conversando com o governador Marco Rocha, com respeito ao reconhecimento no posto e na graduação. Quantos policiais nós temos aí que eles são, por exemplo, cabo recebe provento de terceiro sargento, são terceiro sargento, recebe proventos de segundo sargento, e assim sucessivamente, subtenente, provento de segundo tenente, e até o tenente-coronel que recebe proventos de coronel. Isso, nós discutimos também com isso, com o coronel Marco Rocha, solicitamos dele, pedimos o apoio dele nesse sentido, para que ele reconheça todos os policiais militares que recebem um posto acima no posto e na graduação. Porque não vai mudar nada em salário. O salário do servidor, do policial militar, do bombeiro militar é o mesmo. A única coisa que vai mudar é que isso se transforme em lei e que cada policial militar, por exemplo, o subtenente que tem a sua carteirinha de subtenente e recebe como segundo tenente, que ele tenha a sua carteirinha, a sua carteira de identificação de segundo tenente e assim sucessivamente. O coronel que tem a carteira de tenente-coronel, que ele tenha a sua carteira de coronel fechado, até porque ele recebe no posto de coronel. Então a gente veio conversar com o coronel Marco Rocha sobre esse assunto também, levamos o conhecimento do coronel Marco Rocha e eu quero dizer que nós fomos muito bem recebidos e que realmente surta efeito o diálogo que nós tivemos. Confira a matéria gravada com o coronel Marco Rocha. Governador, boa tarde. Para nós é motivo de satisfação estarmos aqui conversando com o senhor. Eu sempre torci que esse momento, nós já tivemos alguns contatos antes, mas nós nunca tivemos um contato assim tão direto, assim junto com o senhor, conversando com o senhor sobre os progressos, sobre o progresso de Rondônia, sobre os programas que o senhor tem feito aí e os programas que tem aí em vistas aí pela frente, ou seja, o trabalho do governador de um modo geral. E eu quero lhe parabenizar pelo que o senhor tem feito, inclusive ter se deslocado a Brasília em busca de vacinas para os nossos policiais e bombeiros militares. Isso foi um ato muito elogiável e eu fico muito feliz porque eu tomei conhecimento que foi através do seu ato lá em Brasília que o resto do Brasil, os policiais militares foram vacinados. Foi em função da sua estada lá em Brasília, da sua reivindicação junto ao ministro da Saúde, ao Ministério da Saúde, e que isso tudo veio acontecer. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, coronel. Ok, eu estava bastante preocupado, porque os policiais militares, bombeiros, enfim, estão trabalhando muito atuante, que era transportando doentes, os bombeiros, através das aeronaves, mas também os nossos policiais, os próprios bombeiros, atendendo às várias ocorrências, né? Ou de sinistros, ou mesmo de afogamentos, ou mesmo a polícia militar, né, combatendo a criminalidade. Então a gente estava bastante preocupado com isso, né? Colegas, policiais militares e bombeiros, e policiais civis também, né, sendo acometidos por essa doença. Então eu estive por 2 vezes com o ministro anterior, né, o ministro que saiu. Entrei mais uma vez depois com o atual ministro, Marcelo Queiroga, e nós conversamos muito.
Eu falei para ele, ministro, Rondônia tem recebido poucas vacinas, né, e a gente quer o mesmo número de vacinas que os demais estados do país, né? Expliquei para ele, né, fiz comparações para ele em relação a outros estados menores que estavam naquele período recebendo mais doses que o estado de Rondônia, e ele entendeu a situação e disse que ia emitir, então, uma nota, né, falando sobre o atendimento a policiais e a professores, que foi o pedido que eu fiz, policiais e professores. Isso aconteceu, graças a Deus. Hoje, nossos policiais estão todos vacinados, nossos bombeiros também, os professores também, todos praticamente, pelo menos com a primeira dose, a maioria já com a segunda dose da vacina também, e isso fez com que caísse o número de contaminados entre essas profissões, mas não só isso, entre toda a população também. Nós recebemos até agora, Costinha, mais de 1 milhão de doses da vacina do governo federal. E isso permitiu com que nós tivéssemos uma redução do número de casos e de mortes também no estado. Nós hoje não temos mais o problema da falta de leitos, até porque nós adquirimos um hospital de alvenaria. O estado de Rondônia, com recursos próprios, ele comprou o antigo Regina Passe e fez como hospital de campanha, enquanto outros lugares, o hospital de campanha de lona, o hospital de campanha do estado de Rondônia, ao término da pandemia, nós estaremos atendendo a população. Então, sim, ele salvou a vida de muitos rondonienses e até pessoas de outros estados que procuraram o estado de Rondônia, e hoje nós temos aí também policiais militares, bombeiros, policiais civis, né, que foram atendidos nesse hospital, e nós temos a vacinação em grande quantidade da nossa população, e isso para a gente traz uma segurança maior. Um outro aspecto importante que eu quero aproveitar aqui, que fala sobre, que tem relação com a pandemia, é que o plano de combate à pandemia, todas as ações realizadas, os decretos, né, e o nosso plano de combate a essa pandemia, essa doença maldita, é tido hoje como um dos melhores do Brasil e provavelmente vai servir de referência para a América Latina. E isso, uma grande organização internacional que já citou para o estado de Rondônia, e isso nos honra, que é o plano de Rondônia, né, para salvar a vida de muita gente. Olá, amigos de Rondônia, estamos aqui em Pimenta Bueno, onde acontece mais um drive-thru de testagem da Covid-19. Um trabalho em conjunto feito pelo governo do estado, através da Secretaria de Saúde, com a Prefeitura de Pimenta Bueno. Passa a palavra aqui ao nosso prefeito. Governador, gratidão por tudo que tem feito por Pimenta Bueno e pelo estado de Rondônia no combate a essa pandemia. Parabéns pelo seu equilíbrio, pelo seu senso de humanidade, solidariedade. A gente precisa muito disso e nós estamos em muitas boas mãos e agradecemos mais uma vez toda essa ação da nossa Secretaria Estadual. Extremamente essa ação aqui, governador, que é uma parceria do governo do estado, prefeitura, onde vão ser feitos 500 testes e muitas pessoas já estão testando positivo. Pessoas que estão levando um susto porque não sabiam. Muitas delas não tinham sintomas, outras tinham sintomas leves e estavam transmitindo o vírus por aí. Agora são diagnosticadas positivas, vão ficar isoladas, vão receber o medicamento, vão passar por consulta médica e vão continuar sendo acompanhadas pela prefeitura. Isso é maravilhoso, a gente consegue então impedir o agravamento de uma doença, porque essas pessoas, inclusive, estarão recebendo medicações que venham a coibir a manifestação mais grave da doença, tentar impedir essa manifestação mais grave. Então eu quero parabenizar ao delegado prefeito Araújo, ao prefeito delegado Araújo e também agradecer e parabenizar ao nosso secretário de Saúde, porque esse é o 13º drive-thru que o governo do estado faz em parceria com as prefeituras. Vamos firmes, forte abraço, fique com Deus.
Tá aí, isso é muito importante para nós, a gente ter conhecimento disso e que a sociedade, de um modo geral, tenha conhecimento de tudo isso. Mas, Coronel, mudando só um pouco o assunto, como é que se encontra o programa Amparo? Sim, o programa Amparo, né, que foi criado pelo governo do estado através da SEAS para poder atender as pessoas de invulnerabilidade social nesse período difícil de pandemia. Ele começou lá atrás, nós já atendemos cerca de 28 mil famílias e, além disso, foram 60 milhões de reais. Ele se encerra agora no mês de setembro e as famílias, eu poderia entregar cesta básica, poderia ter feito ações sociais diferentes, mas eu preferi dar dignidade às famílias e entregar o recurso direto numa conta. Então, nós fizemos um convênio com a Caixa Econômica Federal e o Estado de Rondônia, com recursos próprios, não financiados, recursos próprios mesmo, repassou para essas contas R$200, agora R$100 até setembro, e isso fez não só com que as famílias tivessem dignidade de comprar seus alimentos, pessoas que tiveram dificuldade, né, em relação ao trabalho no momento de pandemia, mas também fez com que os recursos circulassem no mercado, né, porque as pessoas comprassem e os comércios também pudessem funcionar. Então, um programa extremamente importante, né, que a gente fez através da SEAS. Existem outros programas fora esse programa Amparo, Coronel? Sim, na questão social a gente tem o programa Mamãe Cheguei, né, que aquelas crianças, nós como policiais militares, quantas vezes já vimos crianças nascendo sem ter a vestimenta, né? Então, a própria equipe de saúde já fazia ali a aquisição, né, os médicos, os professores, até os policiais militares mesmo, muitas vezes contribuíam para comprar aquele enxoval da criança que nascia. Então, através da SEAS também do governo do estado, nós adquirimos um enxoval principal para atender a banheirinha, a roupinha, a manta, para atender as crianças que venham a nascer, que nasçam e que não tenham condições da mãe, né, da família sustentar, ou seja, ou dar aquele primeiro atendimento. Então, nós entregamos vários kits, né, do Mamãe Cheguei em vários municípios, nós repassamos aos municípios, e os municípios que entregam esse kit, né, à mamãe, né, que teve o seu bebê. Também nós temos o Criança Feliz, né, que é a complementação do Criança Feliz do governo federal. Ou seja, o governo federal tem o Criança Feliz, que faz o atendimento das crianças em vulnerabilidade até os 3 anos de idade. E aí o governo do estado pensou o seguinte, através da SEAS, como é que nós vamos fazer para reforçar o programa do governo federal? E pensamos, com apoio de R$100. Então, esses R$100 fez com que a gente teve uma reunião com a ministra Damares e ela falou que havia pouca adesão. Então, o governo do estado de Rondônia criou o Criança Feliz Mais, que completa o programa Criança Feliz do governo federal, e aí começou a aparecer um número mais de pessoas, né, para serem atendidas. Então, o governo federal tem conseguido atender, né, a essas pessoas e o governo do estado está contribuindo com esse programa do governo federal. Nós temos também o Prato Fácil, né? O Prato Fácil é o seguinte, o governo do estado tinha um restaurante popular, lembra? Ali na Zona Leste. Então as pessoas comiam por R$2 nele. Ele teve um problema de infraestrutura lá anterior ao meu ingresso no governo e era um problema bem sério, né? Então o que nós fizemos, né? Através da SEAS também, foi feito o Prato Fácil, onde foi credenciado alguns restaurantes aqui da capital. Então nós temos, ao invés de ter só um local atendendo a pessoa de baixa renda, cadastrado no CadÚnico, a gente agora tem 5 restaurantes. Então nós temos restaurantes na Zona Sul, restaurante na Zona Norte, restaurante na Zona Leste, né? O que faz com que facilite a vida das pessoas em busca desse alimento. Nesse momento de pandemia, ela pode retirar também o almoço do local, levar para a sua casa, e fora da pandemia, ou também pode até comer no local, né? Normalmente vai ser servido só no local para atender os trabalhadores, a população, né, com R$2, ou seja, ela vai lá, compra alimentação nesses restaurantes com R$2 e o governo do estado
complementa o valor daquela refeição. Isso tudo para dar chance da pessoa viver em paz. Um detalhe importante que eu gostaria de dizer a todos é que o governo do Estado, apesar de ter os programas sociais, o meu sonho, e acredito que é o sonho de qualquer ser humano, é ter dignidade, né? Então, nada melhor do que a pessoa ter condições de trabalho para poder se desenvolver. E assim a gente tem feito, né? A gente quer que essas pessoas que hoje estão dependendo desses projetos sociais, que elas possam não mais necessitar deles no futuro, possam ter suas vidas com recursos próprios e, quem sabe, até ajudar outras pessoas. Governador, eu quero, na realidade, pedir desculpa, porque já por 2 ou 3 vezes eu lhe tratei como coronel, mas porque o senhor realmente é coronel, né? E para nós é motivo de satisfação, de orgulho ter um coronel da Polícia Militar governando no estado de Rondônia, isso sempre foi um orgulho para a gente. Graças a Deus. E eu quero dizer, governador, que a gente lhe parabeniza por todo esse trabalho, e eu quero aqui falar com o senhor com respeito à nossa transposição. Transposição é um lema que já vem de Rondônia já há muitos anos. A gente trabalha nessa luta por transposição há mais de 35 anos. Quando eu falo mais de 30, os policiais militares há mais de 35 anos. Quando houve a emenda 38 em 2002, que transpôs apenas 630 policiais, os demais policiais ficaram para trás, mas ali começou todas as entidades representativas, sindicatos, enfim, em buscar o direito de todos. Foi quando se criou a emenda, a PEC 87, em 2005, né, e aprovada no Senado Federal, posteriormente a PEC 483, aprovada também no Congresso em novembro de 2009, e criada a emenda 60, que até hoje, infelizmente, a emenda 60, os governos não transporam o pessoal do estado de Rondônia para o quadro da União. Nós tivemos a sorte, governador, de transpor em torno de 1.200 policiais, aproximadamente, através de uma ação judicial. Isso não é muita sorte, desculpa interromper, teve o teu trabalho também. Exato. O trabalho da Aspometron, inclusive firme, de uma equipe, né, de uma equipe fantástica que conseguiu trazer esse direito, na verdade, né, para vários policiais militares. Veja só, governador, se nós dependêssemos da emenda 60 para transpor nossos policiais, nós tínhamos apenas um policial militar. Um policial militar, o sargento Lázaro, lá de Rolim de Moura. Apenas um seria transposto para o quadro da União. E nós conseguimos, graças a Deus, tiraram ele da ação da transposição administrativa no dia dele ir para a União. Porque o nosso processo também já estava entrando na União e ele era o nosso sócio, né? E eu mantive contato com algumas pessoas da administração pública para tirar ele daquela relação, para ele ficar na nossa relação, porque ele era o sócio e existia um processo buscando o direito dele. Então, graças a Deus por isso, nós temos, mas a gente falta ainda, coronel, nós temos em torno de 1.780 militares, ainda que não são federais, e nós almejamos que eles sejam federais um dia, que é o pessoal de 85, incluído na Polícia Militar entre 87 e 91. Nós temos um processo. E isso existe também, Coxinha, né? A PEC 007, né? Que eu sonho que haja logo o relatório, que o relator faça acontecer, né? Para que a gente possa trazer esse direito, né? Para essas pessoas, esses servidores, né? Que estavam amparados constitucionalmente até 91. Então, é um sonho de vários servidores, né, que isso aconteça, que passem para as comissões e que seja aprovado. É um direito garantido, né? É um direito de todos e eu quero aqui, governador, estar aqui de mão dada com o senhor para essa luta, para que a gente possa estar sempre correndo atrás, é claro, evidente, nós vamos depender muito do Congresso Nacional, nós vamos depender do governo federal, nós vamos depender dos órgãos da República, né? Não é o governador Marco Rocha, não é o Costinha, não é a associação, não é o sindicato, mas nós dependemos sim de Brasília, nós dependemos do Congresso Nacional, dependemos do governo federal, dos órgãos do governo federal para que venha acontecer, né? A exemplo da emenda 60, que é de 2009, e infelizmente até agora
não se transpôs os servidores que deverá ser transposto através da emenda 60. Ainda não aconteceu. Nós temos uma outra PEC aí que deverá emenda futuramente e, se Deus quiser, para que venha melhorar a vida de todo mundo. E quem ganha com isso é o servidor. Quem ganha com isso é o Estado de Rondônia. Nós temos hoje, governador, nós damos uma economia ao Estado de Rondônia, só a Polícia Militar, em torno de 11 milhões de reais mês. Isso, o Estado ganha com isso. Os servidores que ganham hoje o salário de Brasília, os servidores militares, que muda a história de cada família, eles gastam no Estado. Então, para o Estado de Rondônia, isso é muito bom se a gente conseguir transpor esses servidores da emenda 60 para o quadro da União, já dá um alívio tremendo. Por isso que a gente está trabalhando também aqui no governo do Estado, né? A gente está trabalhando firme através da CEGEP, né? Através de uma parceria técnica com o Ministério da Economia, para a gente ver se consegue já transferir os 3.000, são 3.000 aposentados, né? Reformados, pensionistas, né? Para o quadro da União. Então a CEGEP está fazendo esse trabalho junto com o Ministério da Economia, né? Para que a gente consiga retirar essas pessoas da folha de pagamento do Estado, né? E isso vai trazer um benefício tremendo para o IPEROM, né? Porque deixa de pesar o IPEROM, né? Que a gente sabe que ele tem vários problemas, que é o Instituto de Previdência do Estado de Rondônia, e passa para a União um direito, né? Não é transferir problema, não. A gente está passando o servidor que tem um direito reconhecido, né, de estar na União. Então a gente está torcendo para que isso dê certo. A CEGEP, através do Coronel Rodrigues, né, que está ali trabalhando, ele é extremamente atuante, junto com toda a equipe, trabalhando firme para repassar todos esses dados, né? Ele vai trazer os dados, repassa os dados para lá, retorna para complementar, né? E aí sim eles voltam lá para o governo federal para que aconteça de fato a transposição dessas pessoas. Estou sonhando que isso já aconteça logo, com certeza, porque tira necessidade de recursos, né, do Estado que podem ser utilizados, né, para outras finalidades, ou seja, tira o inchaço, né, pesado que o IPEROM tem. E eu conto com a tua ajuda também. Com você certeza, que é Coronel, extremamente parceiro, né? Nós temos no Tribunal Regional Federal um processo judicial que transpõe 1.520 militares para o quadro da União. E desses 1.520 militares, a gente tem a honra e a satisfação de dizer que o senhor faz parte desse processo, porque hoje existe um Aspometron, existe um prédio ali bonito, bem feito, mas com certeza é com a sua colaboração, porque todo mês o senhor paga a sua mensalidade, assim como todos os outros companheiros pagam a mensalidade, e aqui lá no meu Costinha quem faz, não é a diretoria, mas são todos em conjunto que fez aquele ali, que está pronto aquele ali para servir a todos os nossos associados. Inclusive, esperamos a sua visita lá para você conhecer as nossas instalações. Eu vou visitar, pode deixar. Você está falando tanto desse prédio, Costinha, que eu quero lá conhecer esse prédio. Né? Tá certo. E vai ser um prazer para mim conhecer a nova sede da associação. Mas, Coronel, só mudando um pouco de assunto, eu quero aqui fazer um pedido ao senhor, e a gente sabe que não é difícil, não é tão difícil para o Estado, até porque já aconteceu. Coronel, nós temos nossos policiais e bombeiros militares da reserva, e muitos, a maioria deles, recebem um posto acima. Terceiro sargento recebe como segundo, primeiro sargento recebe como subtenente, subtenente como segundo tenente, tenente coronel como coronel. E aí eu quero que queria do senhor que o Estado criasse uma forma de... Para reconhecer o posto e a graduação da pessoa. E a graduação de cada policial militar. Nós conseguimos isso, coronel, na época que o comandante-geral era o coronel César. A gente tira muito chapéu para ele, o coronel César, foi um baita no comandante-geral. Foi mesmo. E qual era o problema que tinha com os militares do quadro da União? Sairia um reajuste, aí a União pagava na graduação. Eu era subtenente, ganhava no posto de segundo tenente, e eu recebia como subtenente. Aí, posteriormente, aí eu ia para Brasília, ia brigar, ia correr atrás, arrumar político, aquela coisa toda, a União ajeitava, aí no mês seguinte
todo mundo recebia no posto na graduação. Nós conseguimos mudar essa história. Coronel César, nós trouxemos o Coronel Espírito Santo de Brasília, o Coronel Maia, presidente da Nacional, nossos advogados, reunimos. O Coronel César fez um anteprojeto de lei e esse anteprojeto de lei encaminhou para o governador do Estado, então o governador Confúcio Moura, e criou um projeto de lei, encaminhou para a Assembleia, aprovou, e todos nós. O que é que muda? Simplesmente a identidade. Eu tinha uma identidade de subtenente, eu passei a ter a identidade de segundo-tenente, eu já recebia. Que já recebia por isso. Já recebia. Isso não vai custar nada para o Estado. Todo mundo vai ficar bem, porque todo mundo vai ter aquela preocupação, eu sou subtenente, eu recebo como segundo-tenente, mas qualquer hora pode dar uma zebra e eu voltar a ficar subtenente. Mas vamos lá, parte já conseguiu isso. Já conseguimos. Né? Todos os policiais militares do quadro da União já conseguiu. Então, o que está faltando? Só os policiais e bombeiros militares do Estado de Rondônia, que não são federais ainda. Entendi. E todos de um modo geral. Que já recebem com posto acima. Com posto acima. A maioria dos policiais do Estado de Rondônia recebem um posto acima. Faz o requerimento. Eu já trouxe para o senhor aqui. Para o senhor dar um recebido aqui. Vamos lá. Faz o requerimento que a gente já analisa através da PGE. Com certeza. A gente verifica todas as questões, né? E a gente já dá uma resposta para você. Vou receber aqui. Ó. É bom que aqui é tudo ao vivo, né? Hoje que dia? Eu estou trabalhando todos os dias. Hoje é 10. Hoje é 10, né? Esquece mesmo. Todo dia. Segunda. Tá, depois eu dou um carimbaço ali, tá bom? Deixa eu receber aqui, ó. Eu gosto de receber as duas. Eu dou um carimbo ali, tá bom? Vou dar uma apresentada na Câmara. Apresenta aí. Apresentar aqui na Câmara. Isso aqui é o documento que o excelentíssimo senhor governador recebeu da nossa Aspometron. E, se Deus quiser, policiais, bombeiros militares do Estado de Rondônia terão essa alegria no futuro de todos serem reconhecidos no posto na graduação. Um pedido da Aspometron, do Coxinha. Eu vou já analisar pela PGE, né, que é a Procuradoria do Estado, ela vai analisar, não tendo nenhum tipo de problema. Eu, particularmente, de antemão, não vejo problema, né, nenhum em relação a isso aqui. Inclusive, governador, o senhor tem aqui o nosso digníssimo Coronel Raulino. Eu tenho a honra de conhecê-lo, de tê-lo. Raulino foi meu amigo, sempre na Polícia Militar, e foi aluno comigo da Escola do Sargento, né? E hoje veio o coronel, graças a Deus, a gente sempre estivemos juntos, sempre fomos amigos, foi para Recife comigo, conhecer minha família, e a gente tem uma honra muito grande. E o coronel Rolino, nada melhor do que ele para falar disso aqui, porque ele conhece, foi ele quem criou a lei lá no projeto de lei, né? O anteprojeto de lei, que o governador transformou em lei, foi o coronel Rolino quem fez, juntamente com a equipe no Comando Geral, na época. Eu não vejo problema, porque teoricamente não tem nenhum custo. Para o Estado. Nada, pelo contrário, é só o reconhecimento, né, do policial militar, bombeiro militar, em relação ao posto que ele já recebe, ou a graduação. Então, a priori, não há problema. Coronel, eu só quero mesmo agradecer por estarmos aqui junto do senhor, conversando, e poder trazer as nossas reivindicações ao senhor. É claro e evidente, nada melhor do que o governador para que nos dê as mãos para que a gente possa estar junto, procurando resolver a situação do Estado de Rondônia, em especial dos servidores. É isso mesmo. Obrigado, governador. Eu penso dessa forma, também falando aqui para todos, que eu estou governador, né, foi eu vejo que foi uma vontade de Deus mesmo para que isso acontecesse, né? Teve o apoio do Bolsonaro também, do presidente Bolsonaro, né, para que eu ficasse conhecido, né, por pessoas que não me conheciam. E desde que eu assumi o governo, a vontade que eu tenho é de trabalhar muito. É isso que a gente tem feito. Nós temos feito o asfalto,
né, estradas. Estamos aqui na Serra de Tarilândia. Esse local aqui que estava abandonado há mais de 12 anos, nós fizemos aqui a redução da inclinação da serra para poder evitar os problemas que se tinha aqui durante muitos anos. Os carros às vezes atolavam, eu passei por aqui alguns anos atrás, essa área era de terra e agora a gente tem aqui uma pista bem feita, bonita, dando segurança para a nossa comunidade, para a nossa sociedade que trafega aqui por essa via, que é a RO 464, não é isso, Elias? Exatamente, governador. Essa é uma obra que nós temos muito orgulho dela. O senhor sabia que aqui 3 empresas já ganharam a licitação, tentaram fazer e não conseguiram? Quando o senhor assumiu o governo e nós falamos disso aqui, o senhor determinou ao DR que fizesse. E nós fizemos por execução direta. E olha que espetáculo, né? Está aqui feita a primeira serra de Tarilândia na RO 464 e as outras 2 estamos em obra. Temos aqui atrás de mim, onde será a nova pista, que nós estamos eliminando as serras para evitar que haja transtorno para a população que trafega aqui pela 464, que é a serra aqui de Tarilândia. Essa aqui, governador, é a segunda serra. A pista será aqui, o novo traçado da pista. O colchão drenante já está pronto, já subimos aqui um colchão drenante com 2 metros de rochas, agora vem o aterro, posteriormente a subbase, a base e a pavimentação asfáltica. E nós vamos partir para a terceira serra. Estou aqui com o seu Aparecido, com a esposa dele, a senhora Geise Kelly, e ele estava dizendo para mim aqui da dificuldade que ele sempre teve aqui para poder transitar, né, pela 484. Às vezes a gente queria sair, aí por causa desse morro aí ficava parado, fechava a estrada, que às vezes o caminhão atravessava, né? E era ruim, talvez tinha atraso de ir, uma consulta, coisa, não podia ir porque estava fechado, no caso a estrada não passava, né? E agora já melhorou bastante, melhorou muito mesmo. Lembrando que o seu Aparecido cedeu aqui da propriedade dele o cascalho que a gente está conseguindo fazer, aterrar ali para poder fazer o asfaltamento posterior, e é uma coisa maravilhosa. Eu quero agradecer ao senhor. Eu que agradeço. Se precisar ter nosso alcance, nós estamos aí, governador. Obrigado. Tamo junto. Os problemas que se tinham no passado, a gente está solucionando agora, trabalhando com seriedade, trabalhando com respeito aos recursos públicos, trabalhando sempre, buscando um novo norte, seguindo novos caminhos, caminhos que vão levar o estado de Rondônia ao sucesso, que vão levar a nossa população ao desenvolvimento. Forte abraço, fique com Deus. Que inclusive eu vou mandar os vídeos para você das pontes, né, que nós fizemos. Enfim, várias ações que nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida do nosso rondoniense, né? E também dizer aqui que estamos trabalhando firme pelo turismo, né? O turismo no estado de Rondônia, que é um estado tão forte, mas que o turismo nunca foi explorado, né, da forma como a gente deseja que seja. Você quer nadar com peixes? Precisa ir para outro estado? Precisa não. Aqui nós temos. Você quer fazer esporte radical, andar de caiaque, descer, inclusive, fazendo raft? Não precisa ir para outro estado. Faz aqui, no estado de Rondônia. Você gosta de voos, né, com parapente? Não precisa ir para outro estado. Aqui também em Rondônia nós temos. Então, Rondônia tem de tudo de bom. E a gente tem trabalhado nisso, né? Junto com o pessoal da internet, junto com os nossos guias turísticos, né? Os digital influencers também que tem, né? Os nossos jornalistas. Inclusive, convido você também para um dia participar da familiarização do turismo no estado de Rondônia, junto com a nossa Setur, né? Ou seja, são ações de fortalecimento da nossa gente, né? E é isso que eu vou fazer até o último minuto que Deus permitir que eu esteja como governador do estado. E quando não estiver como governador mais, vou continuar lutando pelo nosso estado, fazendo com que o nosso estado seja visto lá fora por pessoas de bem. E o que eu peço, não fale mal de Rondônia, não fale mal de Rondônia, fale bem de Rondônia,
Nós somos uma terra abençoada por Deus, por Deus. Nós somos um pedacinho do Brasil que está mostrando para todo mundo o quanto nós somos capazes. Eu quero que as pessoas olhem para o nosso estado, a nossa bandeira do Brasil, que está lá uma das estrelinhas. Quem é? Rondônia. Eu quero que essa nossa estrelinha, ela brilhe forte e que os brasileiros saibam que aqui em Rondônia, terra onde veio gente de todo o Brasil, né, que a gente consiga mostrar a nossa importância. Né? Nós somos destemidos, pioneiros, somos fortes e nós estamos trabalhando nesse governo com caminhos novos que vão nos levar para um norte forte, um norte verdadeiro, um norte que nos traz prosperidade. Eu preciso do apoio de todos e peço isso a Deus todos os dias. Parabéns, coronel. Deus continue lhe abençoando. Obrigado pela oportunidade. Estaremos sempre à sua disposição. Obrigado. Okay? Fique com Deus. Obrigado. Abraço. Amém. Abraço a todos.